E aí, pessoal, começamos mais um podcast Fala Manuel Podcast. Mas antes eu gostaria de pedir para que vocês curtissem, compartilhassem e principalmente se fosse lá no sininho, acionar o sininho do nosso novo YouTube, que está aparecendo aí no nosso novo YouTube, e nosso novo canal do Instagram. Vocês sabem, né? O Fala Underline Manuel Podcast, né? E olha, é uma alegria muito grande, nós estamos com o empresário, consultor financeiro, nosso amigo, irmão que tem um quadro aqui da Taurus, né? Investimentos XP, que é o nosso querido William César Moreira. Tudo bem, William? Tudo bem, Manuel? Eu prometi que eu voltava e tô cumprindo aqui que eu voltei, né? Então, estamos aqui na missão de continuar fazendo o trabalho que a gente se propôs no último podcast, que é vir aqui uma vez por mês e ajudar as pessoas a investirem melhor. Eu voltei agora para ficar. É o Roberto, né? Mas eu não posso deixar de agradecer as pessoas que fazem o nosso trabalho juntamente com eu e ele, eles e nós, que são os nossos patrocinadores, nossos colaboradores, estão sempre ao nosso lado e que, olha, fala a verdade, eles acreditam no nosso trabalho, tá bom? Vamos conferir aí, né? A Fama Brindes é uma empresa de produtos personalizados. Está sempre conosco. Como vocês podem ver, nós temos canecas, copos, cadernos. E lá você encontra isso e muito mais, seja para você, para sua empresa ou até para o seu evento. E aí, você está com dúvida? Não pense duas vezes. Entre em contato e procure a Fama Brindes. O Grupo Montirol é o maior grupo de incorporadoras do ABC. Já tendo entregue mais de 11 mil unidades e somando mais de 1 milhão de metros quadrados construídos. Atualmente, o grupo possui lançamentos na região do ABC Paulista e Indaiatuba, com imóveis de 2 e 3 dormitórios, condomínio, clube e infraestrutura completa para você e toda a sua família. E aí, na hora de você querer realizar o seu sonho da casa própria, entre em contato com o Grupo Montirol. Tenho certeza que eles têm uma opção perfeita e cabe no seu bolso. A Eletrônica Marques possui um espaço amplo e muito confortável para atender e receber muito bem todos os seus clientes. E para você que ama a tecnologia e precisa comprar celulares, cabos, carregadores, acessórios digitais, caixas de som e muito mais, não esqueçam, tudo isso e muito mais você vai encontrar lá na Eletrônica Marques. Residencial Terça da Serra. O Terça da Serra é um residencial para idosos que possui um espaço amplo e lindo, com mais de 2 mil metros quadrados. Eles possuem hortas, jardins e é um lugar acolhedor e com muito amor e carinho. E se você precisa de um lugar especial para os idosos, entre em contato com o Residencial Terça da Serra. Bom, o tema de hoje, como investir em 2026. Você vai assistir esse programa e vai curtir, compartilhar lá no sininho, vai ver no nosso canal, vai ver um corte muito legal, você vai ver lá no nosso Instagram, porque ele tem muita coisa para dizer. William, você sabe que doa quem doer, você tem que falar a verdade, você como um consultor financeiro, né? Então eu pergunto, que as projeções, o que nós temos de projeções econômicas que tem para o Brasil, que indica para esse ano e para o ano que vem? Vamos falar de projeções Legal. econômicas, vamos lá, cenário econômico. Eu acho que isso é importante, né? Toda vez que você vai falar de investimento, você tem que estar se posicionando e se baseando nos indicadores econômicos. A gente tem aqui indicadores quentinhos, digamos assim, né? Saiu o relatório Focus na segunda-feira, no dia 23, e a gente tem alguns indicadores da economia, como inflação, câmbio, PIB, taxa Selic. De maneira geral, o que se espera, né, para o ano de 2026 e o ano de 2027, né? Para 26, quando a gente fala em termos de inflação, acredita-se que a gente fecha o ano com 3,91 de inflação, tá? Então, esse é o indicador que a gente tem, o drive aí, que a gente tem o fechamento de inflação para 2026. Já para 2027, a gente está estimando em torno de 3,80. Então, uma leve queda aí, importante, né? Permanecer nesse patamar. O Banco Central tem como diligência manter o nível de inflação baixa. Quando eu vou para a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, né, que hoje está em 15%, a gente tem como estimativa para o final do ano 12,13%. Né, já apontando aí uma queda, né, sinalizada pelo mercado, já apontada por grandes instituições e, de maneira geral, acredita-se que a gente fecha em 12,13%. Há umas
3 semanas atrás, esse indicador estava em 12,5, então ele mostrou uma queda aí interessante. Já para 2027, continuou com a tendência de queda e a gente tende a fechar a 10,5. Né? Então, ou seja, a gente começa aí o ano com 15, fecha 12,13 em 2026 e vai para 10,5 em 2027, mostrando uma trajetória de queda aí gradual, perfeito? Já quando a gente olha PIB, que é um indicador super importante, né? A gente vê que para esse ano existe uma projeção de 1,83, 1,81, né? E 1,80 para 2027. Se a gente for comparar com 2025, a gente tem uma perspectiva aí, as últimas prévias que saíram, a gente está saindo de uma prévia de 2,5, ou seja, a gente fechou o ano provavelmente de 2025 com 2,5, né? Cai para 1,81, 82 aí esse ano e 1,80 em 2027, né? Então sinaliza que a gente tem uma queda também na atividade econômica do país, perfeito? E, né, aquilo que todo mundo pergunta para mim, que é que eu acerto, que é o dólar, né? O que é o dólar? Eu compro dólar, vendo dólar, o que eu faço agora, né? Então, eu olhei lá na bola de cristal. Você olhou? Gente, ele tem uma bola de cristal, sabia? E aí? Mas, assim, de fato, o que se espera? Quais são os indicadores, né? Que relatam o dólar a 5,45 fechamento, né, de 2026 e 5,50 fechamento de 2027. Dos indicadores que eu falei aqui agora, o mais complexo de se prever, do meu ponto de vista, é o dólar. Porque você tem uma série de fatores que são incontroláveis, né? Então você tem problemas geopolíticos que impactam o dólar, né? Então você tem uma série de coisas que às vezes não dependem especificamente da nossa economia, né? Depende também de fatores externos, depende das guerras que podem acontecer, de como é que vão essas negociações entre Estados Unidos, China, Rússia, Brasil, México, como é que isso vai se comportar para de fato esse indicador ter um reflexo. Então, para você ter uma ideia, o dólar chegou a bater 5,10, 5,12, né, para uma projeção de 5,45. E lembrando, ano passado que nós chegamos a estar beirando ali os R$ 6. Então, olha como isso flutuou bastante e isso, de uma certa forma ou de outra, a previsão que se tinha não se consolidou. Então, é muito preocupante a gente ficar olhando dólar e tentar acertar o dólar, né? Então, eu acho que, de maneira geral, é o índice que eu tenho mais cuidado em falar e falar, olha, daqui uma semana pode ser que nada disso se concretize, tá? Com relação a PIB, taxa de juros, inflação, isso é um pouco mais na nossa mão, digamos assim. Falando um pouquinho de estratégia aí para esse ano, eu acho que é muito importante. Se a gente tivesse que resumir 2026 em uma frase e montar uma carteira equilibrada nesse cenário, com esses juros altos, o que você diria para quem está assistindo? Vamos lá. Cara, vamos lá, 2026 é o ano da posição inteligente, digamos assim, né? Então a gente precisa calibrar muito bem esse portfólio de investimento para que a gente consiga surfar essas mudanças que a gente tem. Então você sabe que é um ano de eleição, né? Um ano super crítico. Copa. Então, você tem esses indicadores laterais de Copa do Mundo, né? Muito feriado. Então, de uma certa forma ou de outra, a gente precisa montar um portfólio inteligente, digamos assim. Então, e tem oportunidade para você surfar o ano 2026, mas vai depender muito de como é que você já está preparando a sua carteira para surfar o ano 2026. Então, o importante é que a gente tenha, assim, de uma certa forma ou de outra, cuidado nas alocações e, de uma certa forma, não apostar num cavalo só. Então, a gente tem várias possibilidades e a gente tem que montar um portfólio inteligente, entendeu? Mas tem muita oportunidade para 2026. Ainda dentro dessas estratégias, você acha que vale a pena travar as taxas, essas taxas pré-fixadas aí, ou atreladas a IPCA, e uma relação aí, internacional, uma diversificação internacional, faz uma diversificação, melhor dizendo, né? Uhum. Além dessas taxas aí que eu falei, uma diversificação internacional faz sentido aí do dólar nesse patamar? O que Vamos você lá. diria? Vamos começar pelas condições de taxas que você me colocou, taxa pré e IPCA. Isso, No só entender. último podcast, você até comentou comigo, a gente até falou um pouco sobre isso, né? Ano passado, já existia uma previsão de queda da taxa de juros. Então, lá atrás, a gente estava com uma taxa de 15, mas quando eu ia no mercado
buscar taxa no mercado futura, eu conseguia travar com 16, 16,5, num bom patamar, certo? Com essa tendência já direcionada e efetivamente dita pelo Banco Central, quando eu vou ao mercado buscar taxa futura pré-fixado, eu já não encontro mais a 16, eu já não encontro mais a 17. Eu encontro a 14,5, eu encontro a 14. Então o mercado ele se antecipa aos movimentos. Quem lá no ano passado começou, de uma certa forma, botar um pouco de pré-fixado no portfólio, vai surfar um pouco mais de rentabilidade, porque a taxa caindo, logicamente você mantém um patamar, né? Então, se eu mantenho um patamar 16, a taxa tende a fechar lá em 2027 a 10,5, você concorda que eu tenho um ganho aqui, né? Então, entre 10 para 16, eu absorvi esse ganho. Hoje, se você for travar essas taxas para 27, 28, 29, logicamente você não vai encontrar as taxas mais a 17, 16. Você vai encontrar a 14, a 13, dependendo do período de horizonte de prazo, até a 12 você vai achar. Então, o que a gente tem feito? A gente tem olhado o prazo disso nas carteiras, identificado qual o nível de alocação que eu posso fazer para capturar esse ganho. Se de uma certa forma eu entendo que com 10,5 lá em 2007 eu acho ativos que me paguem 13, 13,5 e que sejam ativos de risco relativamente baixo, eu acho que vale a pena uma alocação, perfeito? Já para o IPCA é um indicador, o IPCA é um indicador de economia, é um indicador de inflação da nossa economia, é a base, entendeu? Então, você tem títulos que ele te paga a inflação, né, o IPCA, mais um valor fixo. Então, imagine que quando o governo emite lá a dívida, ele pode emitir um papel que ele vai te remunerar da seguinte forma: Manuel, eu te pago aqui a inflação mais 6%. Perfeito? Então, você tem a inflação que vai ser absorvida dentro desse indicador, que vai somar e vai te remunerar o seu capital. Esses papéis que a gente fala de NTNB, que é IPCA+, ele pode vencer em 2027, 2028, 2035, 2040, 2050. Perfeito? Então, sim, o governo emite esses títulos para buscar recurso e com vencimentos longos. Há pouco tempo atrás, esses títulos estavam pagando em torno de IPCA mais 7,5%, 8%. Né? Com a queda da inflação e a perspectiva de queda da taxa de juros, você já não encontra mais nesse patamar. Você encontra IPCA mais 6,90, dependendo do prazo, mais 7,20. Então, você vê que ele já recuou. Tá? Inflação mais 7 é uma boa remuneração? É uma boa remuneração. Você tem um ganho efetivo dentro da sua aplicação corrigido a inflação de 7%. Né? Então, e ainda vale a pena se posicionar nesse papel? Ainda vale a pena, dado que a gente ainda tem uma taxa de juros relativamente alta e a gente tem um ganho interessante nisso. A gente chegou a ter esse mesmo tipo de papel, Manuel, a IPCA mais 3, IPCA mais 4. Então, IPCA mais 7, para quem busca uma garantia aí de real, né, descontada da inflação, é um bom indicador e ainda vale a pena, tá? E por último, mas não menos importante, você falou de diversificação internacional. E eu te faço a seguinte pergunta, né? Geralmente quando a pessoa investe, né, William, eu quero correr risco em dólar, eu quero ter meu investimento em dólar, né? Aquela pessoa que mandou, né, o dólar a 6 e agora está quase a 5, se ela for pensar em variação cambial, ela está perdendo dinheiro. Então, assim, exatamente. Então, assim, o risco de quem coloca recurso lá para fora, eu digo que é mais o risco do psicológico, né? Por que você está colocando o seu dinheiro lá fora? Por que você quer apostar em ativo no exterior? Você vai morar no exterior? Você vai ter custo em dólar? Você vai viver lá? Ou você quer aproveitar oportunidades que tem no mercado norte-americano? Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que entender. Não adianta eu ter um valor investido no país, vivo como moro, dependo disso aqui, e não, agora eu quero dolarizar todo o meu recurso. Para quê? Só se você for morar nos Estados Unidos. Né? Porque daí faz sentido você não ter, né? Você vai ter vida em dólar, né? Receita em dólar. Como você tem vida em real, a gente pode fazer o seguinte, parte desse capital a gente aloca numa moeda mais forte. Né? Então eu pulverizo o risco, eu saio um pouco do risco Brasil e vou para o risco de uma economia norte-americana. Que, logicamente, pela qualidade do risco ser menor que o do país, a remuneração é melhor. Então lá você não vai encontrar uma taxa de 15% ao ano.
né? Você vai encontrar lá uma taxa entre 3% a 4% se você for escolher um ativo como se fosse o nosso ativo aqui do Tesouro Selic, né? O Tesouro Americano lá fora. Então, é muito baixo. Então, você está disposto a largar 15% para ter rentabilidade de 3% a 4%? Só que a gente olha para o mercado que ele é muito mais interessante do ponto de vista de rentabilidade, que é o mercado de bolsa americana, né? Que a gente tem aí os ganhos excepcionais, né? Então a gente teve aí nos últimos anos um ganho acelerado em alguns ativos de bolsa americana. Então, quando eu olho para o meu cliente de maneira isolada, entendendo cada tipo de necessidade, eu olho para isso, o quanto ele pode alocar do capital dele lá fora e qual que é o impacto disso, né? Imagina que se você tem lá um recurso, coloca o dinheiro lá fora, passa 6 meses, você precisa trazer esse recurso de volta porque você teve uma emergência. E aí você vai trazer numa condição de dólar ruim e numa condição de remuneração pior lá fora. Então, por que é importante você ter essa sensibilidade? Porque investir nos Estados Unidos ou em moeda ou em dólar ou no país de uma economia forte é tempo. Então você faz uma estratégia para que no tempo isso se mature. Então, quem investe no mercado internacional ou quer dolarizar a carteira ou quer ter um pedacinho de alguma coisa de fora, tem que ter a visão de tempo. E quando eu falo tempo é 5, 6, 10 anos, 15 anos. Tem uma estratégia de curto prazo, dependendo do tamanho do seu portfólio e o seu perfil de investimento, não funciona. Falando em tempo e investir, todo investidor tem um perfil. Então, a gente sempre faz uma pergunta em duas, porque o tempo urge, né? Para quem está formando a reserva de emergência, qual deve ser a prioridade para esse ano? E a pessoa aí, o investidor, ele tem que pensar na bolsa agora, tem que focar? Como é que fala aí? Como é que fica, William? Vamos lá. Legal. Quando você está formando o seu capital, a sua reserva, a primeira coisa que você não pode ter é correr risco, né? Por mais que você queira ter uma rentabilidade melhor, você está expondo o seu capital da sua reserva em risco. Então, imagina o seguinte, a gente teve alguns casos recentes de alguns bancos que acabaram quebrando, né? Então, se a sua reserva tivesse naquele banco ali, como é que você estaria posicionado hoje? Entendeu? A gente tem aí o fundo garantidor de crédito que garante até 250 mil, mas imagine que você é um cara que colocou boa parte da sua reserva nesse banco, estourou esses 250 mil, você perdeu dinheiro de fato. Então, reserva, início de formação de capital, início de investidor, ele tem que ser conservador ao extremo. Ele vai ser tentado a querer fazer coisas e aí o brasileiro ele sempre acha que dá para ganhar mais sem correr risco. Isso não existe, não existe. Então assim, a gente está vendo aí clássicos, empresas e FDICs e factorings e algumas instituições financeiras que pagavam um prêmio muito alto, pagavam uma rentabilidade muito alta e estão ficando no caminho aí, não, estão quebrando, né? Então assim, esse capital desse investidor que está começando, ele tem que ir básico para o clássico. Então tem que buscar lá CDBs, LCI, LCA de grandes bancos, botar a reserva financeira dele ali, ter capacidade de ter previsibilidade para o capital, sem oscilação, sem grande risco, para que ele possa criar essa base da fundação da casa dele, né? Eu digo que para você erguer uma casa, se você não tem uma boa fundação, você vai desmoronar. Se você quer começar com... O alicerce não é bom. Exatamente. Se você não tem um alicerce bom, que no caso aqui é a sua reserva de emergência, né, para que você possa lidar com as situações atemporais que possam acontecer, você fatalmente vai ter que recomeçar. Imagine você falar assim, olha, eu construí aqui minha casa, a hora que eu fui colocar o teto, desmoronou tudo. Por quê? Porque eu tive um problema no meio do caminho. Então é importantíssimo que você se precavenha e vá para o tradicional. E aí o tradicional vai trazer uma menor rentabilidade? Vai, mas vai te trazer previsibilidade, segurança, e no momento que você precisar, você vai lá e pode contar com ele. E aí você já emendou outra pergunta, né? Falando de bolsa de valores, né? E é muito engraçado eu quero isso. saber da bolsa, porque uma coisa antigamente o pessoal falava, compra, vê. É assim, é interessante a gente investir na bolsa. Você pegou essa fase, vai? Você pegou, lembra? Sim, o telefone nos filmes, você vê. Então, é interessante a gente ainda investir em ações na bolsa, né? E já que você está falando em bolsa, eu perguntei, a gente tem juros até acima de 12%, né? Os juros ainda estão acima esse ano, né? E dentro disso, é interessante investir em renda variável? Então, bolsa e renda variável. É Legal. interessante? Vamos lá. Boa pergunta. Eu sou suspeito porque eu gosto muito de bolsa, né? Eu tenho boa parte do meu recurso investido em bolsa de valores. Então, eu sou um investidor do ponto de vista de mercado considerado como agressivo, né? E esse agressivo é porque eu tenho uma posição muito grande em risco, né? Em variações. Mas vamos lá. Esse cara que eu falei agora há pouco tempo, que é o cara que está formando patrimônio, ele pode até
ser pensado para querer investir em bolsa, mas não é o momento dele ainda, né? Aquele investidor que vai para a bolsa é aquele capital que, independente da flutuação que tiver, ele não vai precisar buscar. Então imagina você, Manuel, que você tem lá R$ 1 milhão investido comigo e você fala assim, William, eu topo aqui de 100 a 200 mil correr esse risco de bolsa, de variação, e se do momento ou não essa bolsa cair, eu vou estar tranquilo, porque eu sei que não vai fazer falta para mim esses 100, 200 mil. Tá, então, numa oscilação. Então, imagine que você colocou lá 100, ele foi para 50 e você fica desesperado para vender porque era o único capital que você tinha. Com 1 milhão, você fala, não, eu espero, né? Porque bolsa é isso, bolsa é volatilidade, bolsa é um dia você tá rico, outro dia você tá pobre, e quem fica rico, quem fica pobre é quem tem a psicologia do lado, né? E essa psicologia, Um bom exato. consultor financeiro. Um bom assessor de investimento. Assessor de investimento. Exato. Então, o que que acontece? As pessoas, o psicológico mata as pessoas, né? Porque quando ela vê que ela tá ganhando, Manuel, ela não quer vender porque ela acha que vai subir mais. E quando ela vê que tá perdendo, ela não aguenta segurar, ela vende. E quando ela vende, o que geralmente acontece? Dependendo do ativo, volta a subir e ela chora porque ela perdeu a subida, entendeu? E eu vou te dar um exemplo meu, particular. Do William. O William, eu comprei ações da Vale há um tempo e ela ficou 1 ano de lado, andando flat. Não me gerou nada de rentabilidade, né? Só que nos últimos 4, 5 meses ela me deu 40% de rentabilidade. Então, se eu não tivesse... Então, imagina o seguinte, se eu não tivesse esperado esse tempo, né, se tivesse emergência do meu capital, eu teria colocado esse lucro no bolso? Não. Então, o psicológico é muito importante para a bolsa. Quem está formando capital, não recomendo. Eu acredito que a pessoa tem que ter essa sensibilidade daquele recurso que ela não vai precisar no curto prazo. E você tem algumas estratégias aqui para quem investe em bolsa, né? Aquele que investe com intenção de receber os dividendos, né, das empresas, que é o lucro que a empresa distribui, ou aquele que investe para especular, né? Via de regra, aquele que especula muito, ele tem mais gastrite nervosa, sofre mais e às vezes apanha mais no mercado, e às vezes aquele que tem um pouco mais de paciência, né, de não ficar refém do mercado e montar boas posições, sofre menos e tem um bom retorno. Então, bolsa de valores é um mercado delicado, tem que saber o momento certo de você se alocar. E quando tá subindo, todo mundo me liga, William, agora é hora de colocar em bolsa. Mas quando tá caindo, ninguém me liga, cara. Que eu falo, poxa, agora que é hora de você me ligar e ver quais são as boas empresas que estão a bons preços, né? Ele vai me ligar depois, quando a bolsa tá subindo, e eu falo, o que que tem para comprar aí? É que nem final de feira, né? Pô, agora Xepa. é a xepa, né? Agora sobrou a xepa para você levar. E assim, quem chegou antes levou a fruta boa, levou a melhor condição. E quem chegar depois vai tentar achar alguma coisa interessante no meio do caminho. Então, cautela para quem quer entrar em bolsa. A gente ajuda os clientes a se posicionar, às vezes até com operações com proteção de capital, né, para não ter uma variação. Então, é importantíssimo a gente ter isso como drive, que bolsa de valores não é para todo mundo em qualquer momento. É bom você falar isso, porque as pessoas vão assistir, vão entender e podem perguntar, né? Isso é importante, tem muita coisa ainda. Se o mercado cai, né? Se o mercado cair depois que o investidor entrar, como ele deve agir? E eu pergunto ainda a respeito para você, nesse caso, vale investir em ações internacionais e o dólar, com o dólar projetado nesse patamar? Legal. Essas duas aí numa só, vamos lá. Legal. Bom, se a bolsa cai, é justamente aquilo que eu comentei. Se a bolsa cai e você precisa do recurso e tiver que sacar, você perdeu o dinheiro. Entendeu? Então, aquele cara que foi planejado a entrada dele e num papel interessante, ele vai permanecer e vai segurar, como foi o meu caso, eu segurei o papel e aí vendi ele no momento certo. Então, o ponto é que você tem que ter essa dinâmica. E quem vai te apoiar com isso, né? Porque você, de uma certa forma ou de outra, não trabalha no mercado financeiro. Então, a minha instrução é justamente essa, é te dar o conforto e te dar a orientação da estratégia que está sendo montada. Perfeito? Então, isso é importantíssimo. Quando eu falo de bolsa americana, né, bolsa americana, ela é assim, imensamente maior que a nossa bolsa local. A gente tem poucos papéis aqui localmente e lá fora a gente tem uma quantidade absurda de papel e de oportunidade. Mas, geralmente, quem analisa a bolsa brasileira não analisa muito bolsa americana. Então, a gente tem lá bons research que a gente tem lá na nossa companhia que olham bons ativos e acabam orientando. Quando eu vejo alguns ativos que renderam 70%, 80%, 90%, eu vejo muito isso em bolsa americana.
Né? A gente tem algumas boas oportunidades lá, né? Tem alguns bons cavalos para selar ainda. E a economia pujante do mundo, né? A gente está falando aqui de uma economia que carrega o mundo há muito tempo. A gente sabe que, de uma certa forma ou de outra, a China vem forte aí, mas bolsa de valores ainda é a bolsa americana que é onde o pessoal corre para listar, né? Então, a gente teve recentemente aí empresa brasileira que abriu na bolsa americana, não abriu na bolsa local, né? Pelas regras, pela liquidez do mercado, pela quantidade de investidor, pela característica. Então, todo mundo que tem uma boa empresa no mundo e quer abrir capital, ele olha muito bolsa americana. Então, às vezes tem empresa brasileira aqui que tem capital aberto nos Estados Unidos, não tem capital aberto aqui no Brasil, em função desse mercado menor e pequeno, entendeu? Se a gente for olhar em termos de mundo, a gente desvio padrão, né? É um erro estocástico que está ali quando os gringos vêm alocar capital aqui. Tanto é verdade que essa subida da bolsa que teve agora, que bateu aí 190 mil pontos, muito é capital de gringo que está entrando. O gringo está voltando a olhar para o Brasil. E é aquilo que eu falo, o mercado ele se antecipa ao movimento. Né? O mercado não fica esperando acontecer. Quando acontece o fato, geralmente cai. Então, por que o mercado está subindo agora se as condições ainda não são boas? Porque as previsões são mais otimistas. Então, por que eu vou esperar acontecer para comprar? Eu me antecipo, eu compro antes. Então, se eu vejo que tem uma perspectiva de queda, taxa de juros, uma economia saudável, uma condição melhor de mercado, isso vai refletir lá na frente na empresa. Só que hoje eu vou atrás dela, que ela está numa situação de papel, de condição de papel ruim, mais baixo, onde eu tenho aqui, estou comprando mais barato nesse momento, para vender mais caro lá na frente. Então, o mercado sempre se antecipa aos fatos e eu fico esperando para acontecer, né? Quando acontece, já era, o pessoal está vendendo e botando lucro no bolso. O nosso grande empresário, eu falo que é um menino de ouro, não é o Bate, mas é um menino de ouro, tem um sorriso bonito, né? Nosso consultor, se você precisa de dúvidas, tudo, a Toros Investimentos, dá para dar uma geral aqui, ó, uma geral da Toros aqui pra gente ver aqui, ó, Toros Investimentos XP, uma das maiores do Brasil, do mundo, vou te contar, não existe igual, viu? É isso aí, a Toros XP, vamos lá. Eu agradeço muito sempre. E tem uma coisa que eu não posso deixar de te perguntar. Eu vi que você olhou. São oportunidades, né? O brasileiro é incrível. Ele gosta de levar também a lei de Gerson. Você já ouviu falar da lei de Gerson? Sim. Então, eu pergunto para você. O povo quer saber, né, William? Qual o maior risco para o investidor e qual o erro mais comum nesse cenário político? Qual o maior risco para o investidor brasileiro para esse ano? E qual é o maior... É o risco, né? Vamos dizer assim. E qual o maior erro que a pessoa pode cometer, um investidor nesse tipo de cenário? Vamos lá. Boa. Então, assim, o investidor, bom, risco, quem investe tem risco de qualquer forma, né? Então, se você vai investir, você vai ter que correr algum tipo de risco. Mas o que eu vejo, geralmente, é que as pessoas acabam não se orientando por redes sociais. Isso eu vejo bastante. Tem coisa boa nas redes sociais, tem coisa ruim nas redes sociais, e ele acaba terceirizando essa confiança para alguém. E quando ele faz isso, ele deixa de aprender um pouco. Então, o que eu falo com os meus clientes? Eu peço para que eles aprendam um pouco também. Então, às vezes eu compartilho material, eu não sei nada, então lê isso aqui, acompanha isso aqui, porque quanto melhor eu tiver meu cliente instruído, mais fácil vai ser para mim atendê-lo, e mais fácil vai ser para, quando eu passar algum tipo de indicação, ele compreender. Ele não ficar achando que, pô, o que o William está falando? Ele está me enganando? O que está acontecendo? O meu cliente que mais tem capacidade de discutir comigo é onde as coisas andam melhor. Então, terceirizar a gestão do seu recurso não é bom. Você tem que estar acompanhando. Fala assim, faz o que você quiser aí, eu confio em você. Não, esquece. Então, assim, se a pessoa, de uma certa forma ou de outra, abraça isso para ele e esquece de te dar satisfação, a chance de você estar cometendo um grande erro é absurda. Então, o primeiro passo que eu sempre falo para os meus assessores e para a minha equipe é o seguinte: ajude o cliente a entender o que está acontecendo, minimamente. Eu não estou pedindo para se tornar um especialista, mas que ele tenha uma orientação, e ele tenha conhecimento do que a gente está fazendo de maneira macro, para que ele entenda o que está acontecendo e, no momento de turbulência, ele tenha essa plena confiança da estratégia que a gente montou. Né? Então, a gente teve, vou te contar, na época da pandemia, né? A gente teve muito cliente meu que ficou desesperado. O que eu faço agora? Eu falei, o que eu faço agora? Eu falei, agora você senta e respira, que a estratégia está montada.
né? Isso tudo vai passar de uma certa forma ou de outra e lá na frente a gente vai sair melhor. Quem ficou muito desesperado e acabou se antecipando aos movimentos, perdeu dinheiro. Quem teve paciência de aguentar, né, a turbulência toda, saiu melhor. Então, o que eu falo geralmente é paciência, tem alguém que saiba te orientar de uma certa forma e cuide do seu capital, não terceirize a gestão. Como imagine, você é empresário, você tem uma empresa, você coloca lá um cara para tocar e vira as costas e fica esperando. Não vai acontecer. O seu dinheiro é a mesma coisa. Então, não terceirize totalmente a gestão do seu dinheiro. Acompanhe de perto com quem está lidando sobre isso. E eu acabei me esquecendo da sua segunda parte, Manuel. Eu falei assim, eu perguntei, né, sobre o maior risco e os erros, né, mais comuns, né? O maior risco é o É, seguinte, você os maiores erros e menosprezar o risco. seu capital, né? Menosprezar o seu capital e você ir atrás de grandes tacadas, né? Olha, eu tô com uma operação aqui que vai te render X% acima do que rende o mercado hoje. Então, essas grandes tacadas que sempre aparecem é que você acha que você vai ficar rico do dia para noite. Isso aí tem muito perigo, né? Então, não ficar acreditando nessas coisas que aparecem que tá fora do comum. Se tá fora do comum, tem um grande risco alocado. Se um cara tá pagando 110 e outro tá pagando 150 do CDI, pô, existe uma diferença de risco aí, né? E por que um tá pagando mais do que o outro? Você tá correndo mais risco. É o que aconteceu com os papéis dos bancos aí que a gente acabou vendo que acabaram quebrando no meio do mercado, no meio do tempo aí. Os bancos pagaram mais, acabaram quebrando, entendeu? Então, já existia um sinalizador lá. Quem tem mais risco precisa cobrar mais para captar recurso. Quem tem menos risco, paga menos. Então, é importante você ter isso em mente. É muito importante. Tá aí o William para responder. William, a pergunta que todo mundo quer saber. Se você hoje, agora você vai falar para nós, para o Brasil tremer, se você tivesse que dar 3 orientações práticas para quem está assistindo, quais seriam essas orientações? Isso é muito importante. Manda lá. É um pouco do resumo do que eu comentei aqui com você hoje. Primeiro, tem alguém de confiança para te ajudar a cuidar do seu capital. Tá? Então não vai ser numa conversa de botequim que você vai resolver isso. Então tenha um assessor de investimento, uma pessoa capacitada, habilitada e que tenha um histórico. Né? Não adianta você não ver o histórico dessa pessoa. O que essa pessoa fez e o que ela está fazendo, como é que são os clientes dela, estão contentes ou não. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, ver de onde esse cara veio, né? De onde esse cara surgiu. Acho que isso é importante. Né? Então, para você confiar, né, o seu capital para alguém, você tem que ter, no mínimo, fazer uma pesquisa de quem é essa pessoa e, de uma certa forma ou de outra, verificar se essa pessoa é uma pessoa que fez outras pessoas terem sucesso. Perfeito? Então, isso é importantíssimo. Outro ponto. E se falando de Brasil, não dá para selar um cavalo só, né? Que a gente tem de tudo. Então, às vezes eu vejo pessoas concentrando o capital, apostando numa coisa só e quando o mercado vira, ele acaba tendo problemas. Então, a diversificação é sempre importante. E quando eu falo de diversificação, eu falo de diversificação do seu portfólio de maneira geral, para que se o mercado flutuar, né, você tem ali na média, né, ó, se eu coloquei numa pré e de repente volta a subir, mas eu estou alavancado numa pós, uma coisa compensa a outra. Então, isso é que é o mais difícil e você não vai conseguir, você não vai ter capacidade de montar isso, até porque você não está de olho no mercado e está acompanhando o mercado todo dia como a gente está. Então, essa pessoa de confiança vai trazer isso para você. E o terceiro, Manuel, é que, cara, assim, existe oportunidade, por incrível que pareça, no nosso país e a gente tem como ganhar dinheiro e fazer dinheiro com o nosso mercado. Às vezes as pessoas estão muito pessimistas, né, com as coisas e eu sempre prefiro olhar as coisas pelo lado otimista. E aí, para quem tem uma certa idade como eu, assim, não tô falando que eu tô velho, tá? Mas de uma certa forma, eu sou novo, mas assim, com 50 anos eu já vi muita coisa acontecer nesse país. E no final das contas, sempre apareceu oportunidade. Então, eu prefiro sempre pensar que a gente evoluiu, poderia estar numa evolução melhor, mas a gente é um país de oportunidade e se a gente capitalizar isso e olhar de maneira inteligente, a gente consegue aí, de uma certa forma, alavancar nosso capital, crescer e com uma certa segurança. Olha, esse menino é de ouro. Eu volto a repetir, é um grande assessor financeiro, um menino que entende sobre finanças. Pena que o nosso tempo urge, né? E ele vai voltar, porque tem muito mais programa para ele falar, porque tem muito assunto nessa área financeira com a Toros, né? Toro Investimento XP. Eu queria que você deixasse aí o seu recado para as pessoas que vão assistir esse programa e que vão curtir e compartilhar.
Legal, maravilha. Acho que é importante, vocês que estão assistindo a gente, de uma certa forma ou de outra, se quiser uma assessoria especializada, contar com uma coisa tailor-made, feita exclusivamente para você, acessa a gente na rede social, pode me chamar que a gente vai entrar em contato com você, vai te ajudar, seja em qual estágio de nível que você seja de investimento. Estou iniciando, já estou com patrimônio estabelecido, ou estou começando a sair, a chegar na minha liberdade financeira, como é que eu consigo, né, manusear isso? Então, a gente está aqui justamente para te ajudar nessa caminhada. A gente tem hoje lá mais de 1.100 clientes que a gente ajuda, está todo dia acompanhando ele, tem uma equipe super dedicada para cada tipo de negócio, para cada estágio. Então, entre em contato com a gente, estou à disposição de vocês, vai ser um prazer atender vocês. A gente só tem que agradecer mais uma vez ao grande assessor financeiro, William César Moreira. Muito obrigado. Eu convido você, já está convidadíssimo para o nosso próximo programa, para você falar de outros assuntos. E tem outros, né? Exato. Tem ou não tem? Sempre tem assunto. O mercado financeiro é instigante, sempre tem coisa importante para falar. E mês que vem a gente está de volta aqui, vai buscar um assunto que as pessoas acabam, ele fala sobre esse assunto assim, traz aquele tema, a gente vai, de maneira geral, trazer aqui para você, para compartilhar com o seu público também. Tem bastante assunto mesmo, gente. Eu quero agradecer muito aos nossos patrocinadores. Vocês podem ver aí dos QR Codes. Você pode colocar lá, apontar o celular para os nossos grandes patrocinadores, as pessoas que acreditam no nosso trabalho, estão junto com a gente. Eu convido a todos vocês a seguirem as nossas redes sociais. Aponte agora a câmera aí do seu celular. Aponte a câmera do seu celular, clica lá para você ver aí na tela os QR Codes do nosso novo YouTube, nosso novo canal do YouTube, nosso novo Instagram, né? O underline, né? Eu falo sempre, @fala_Manuel Podcast, que o Willi e todo mundo tá seguindo. A gente só tem que agradecer, muito obrigado mais uma vez. E eu viro aqui pro centro para mandar um beijo especial no nosso Fala Manuel Podcast. Até o próximo programa, né, William? Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.